pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou a Lara Reginato e hoje então vamos falar sobre as luas do mês de junho. Junho entra sobre as bênçãos aí, né, da lua crescente, que entrou no signo de Virgem. A gente está vivendo aí as energias da cruz mutável. Como a gente vem trabalhando aí nos vídeos das luas, eu venho explicando a questão das cruzes, né, as diferentes energias das cruzes astrológicas. E aí a gente tem então, a gente está vivenciando essas energias da cruz mutável, que vem depois dos signos fixos, né, que são os signos do meio das estações. E agora a gente está vivendo então a cruz dos signos que correspondem ao final das estações, né, que é Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes. E aí a gente entra na lua crescente, então, de Virgem no dia 30 de maio. Junho entra sob essas energias da cruz mutável, aonde tudo aquilo que foi materializado na cruz fixa agora passa a ser entregue, né? Passa a ser qualificado, passa a ser modificado e distribuído. Então, a cruz mutável é uma cruz de distribuição das energias. E como isso é feito? Isso é feito a partir da mente, né? E seus diferentes aspectos. Então, a gente trabalhando com Virgem, nós estamos trabalhando com a questão da mente analítica. Na fase crescente, que também é uma fase racional, é uma fase do elemento ar, a gente está trabalhando muito essa capacidade de analisar, né, os nossos projetos, as finalidades, os objetivos, os planejamentos, como que nós vamos dar materialidade a esses projetos, né, na lua cheia que se avizinha, né? E aí no dia 5 de maio, a gente tem então a lua cheia, tá? No signo de Sagitário, quando o Sol está em Gêmeos, a Lua em Sagitário, formando uma oposição. Nesse dia 5, nós vamos ter um eclipse lunar penumbral. O que significa isso, né? Significa que Sol, Lua e Terra estão alinhados, de forma que a Terra vai projetar uma parte da sua sombra para a Lua. Ela não vai tapar a Lua, ela vai projetar uma parte da sua sombra, que é o penumbral, é só uma penumbra. E essa penumbra, ela vai ter uma coloração diferenciada em função do posicionamento da Terra com relação ao Sol, né? Posicionamento da Lua e da Terra com relação ao Sol. Então, o que acontece? A gente vai ter a Lua rosa, ou a Lua dos morangos, como chamam. E essa Lua, então, ela vai ter essa coloração mais rosácea, né? Então do eclipse, o eclipse lunar penumbral, que vai acontecer dia 5 de junho, tá? Não, quando entra a lua cheia. Esse fenômeno, ele vai poder ser visto do Brasil, né? A gente vai poder ver, isso ele vai estar visível das 17 horas às 21 horas no Brasil, e o que isso significa, né? Bom, toda lua cheia, para algumas mulheres é ótimo, para outras mulheres é muito difícil. Por quê? Como eu já venho falando, enfim, quando a gente vive esse aspecto da lua cheia, é quando a lua e o sol estão um de frente para o outro e a lua recebe a maior luminosidade possível do sol. Então ela está cheia, ela está plena. A lua representa o nosso corpo emocional, né? E aí o que acontece? O sol, que é a consciência, vai estar iluminando esse nosso corpo emocional. Então, muita coisa com a qual a gente vem aí se debatendo, não vem conseguindo trabalhar, ou não enxerga, né? Pode ser trabalhado durante essa lua. E nessa lua cheia, nós precisamos justamente celebrar nossa ancestralidade e esses aspectos ocultos da nossa ancestralidade, principalmente os aspectos de sabedoria, de conhecimento que a gente não tem acesso, né? Então essa lua, ela vai nos possibilitar esse contato com a nossa ancestralidade. E aí o que eu sugiro para as mulheres que estão familiarizadas, que conhecem, que não estejam vivendo a sua lua de sangue, que não estejam menstruando, eu aconselharia fazer uma vaporização, né? Para aproveitar esse contato da lua cheia, para limpar o seu útero e para fazer e trazer à tona essas memórias ancestrais ocultas,
né? Porque nessa lua a gente faz também um pacto, né? Uma questão de comprometimento conosco, nessa lua rosa, tá? Que é justamente de tomar consciência dos padrões impeditivos, dos padrões negativos, né? De assumir a condição de, não, a vida é minha, né? De tomar as rédeas da sua vida, das suas questões emocionais e analisar isso, né? A partir da consciência, ser mais consciente de si, desse seu corpo emocional. Então, tu vai assumir essa responsabilidade de não cair mais, né? Nos mesmos padrões repetitivos e negativos. Então, essa lua cheia também é uma lua da gente começar a reconhecer esses padrões e deixar para trás, né? Dizer, ok, eu te reconheço, sei que tu existe, agora vamos mudar isso. E como é que eu mudo isso? E aí, então, essas energias, elas vão te ajudar a encontrar essas respostas, né? E isso tudo tá dentro. Então, essa lua cheia, nesse eclipse penumbral, né? A lua rosa, a lua dos morangos, como é conhecida também, tá? Ela é ótima para a gente trabalhar a questão da ancestralidade, de trazer à tona esses conhecimentos ocultos, tá? Aquilo que nós ainda não reconhecemos dessa ancestralidade. É uma lua de agradecimento, é uma lua de conseguirmos olhar para as coisas buscando a verdade delas sem julgamento, sem a questão de apontar o dedo para si mesmo e para os outros, né? Às vezes a gente quer olhar para o passado e olha para o passado cheio de culpa, de remorso, ou de, mas por que eu fiz assim? Por que eu não fiz assado? Por que as coisas aconteceram desse jeito? Ou com relação a outras pessoas, né? Essa questão dos sentimentos, enfim. Então, não, é para a gente olhar, para a gente enxergar a verdade das coisas, entender que as coisas foram como poderiam ter sido, né? E seguir adiante, entender, aceitar, né? Romper os padrões negativos, os padrões impeditivos da ação. Lembrando que Sagitário é a lua, a mente abstrata, né? Estando a lua cheia, recebendo o máximo de luminosidade, a nossa capacidade, né, de abstração, de entender as coisas intuitivamente, de perceber como as coisas funcionam, né? Não a partir do racional, do intelecto, mas da intuição, da percepção mais abstrata, a partir de símbolos, né? Entendendo que por trás das coisas existe sempre alguma outra coisa oculta, né? O significado oculto por trás das coisas, né? Que também está ligada a essa lua cheia em Sagitário, tá? Então é uma lua bem poderosa para a gente poder trabalhar vários elementos. Uma lua da cruz mutável, né? A gente vai trabalhando aí a nossa mente abstrata, né? Dando luz a essa mente abstrata, trazendo essa consciência. É uma lua com um eclipse, né? Onde a Terra projeta uma parte da sua sombra na lua. O que isso significa? Que muito do negativo da lua, da Terra, né, está sendo lançada na Lua, né? Então vamos ter esse cuidado, vamos ver como nós vamos reagir, como vai reagir o nosso corpo emocional a isso, e vamos nos ancorar na nossa ancestralidade, né? Buscando nelas aí o conhecimento e a sabedoria que existe, e tendo acesso a essa sabedoria, ao mesmo tempo que a gente pode romper com esses padrões limitantes, ok? Bom, então lá no dia 13 de junho, a gente entra na lua minguante no signo de Peixes, né? Fechando aí a cruz mutável, e aí a gente entra nas qualidades da mente mística. E aí vamos ver assim, a gente está vivendo uma lua minguante, que é justamente quando o subconsciente emerge, quando as energias do subconsciente emergem. É a fase aí da pré-menstruação, da TPM, para algumas mulheres é uma fase complicada, para outras mulheres é uma fase de extrema criatividade, de contatos, de trazer essa criatividade para fora a partir da arte, a partir do subjetivo, a partir do místico, de meditações, de centramento, de pinturas, de trabalhar com diferentes tipos de arte, de colocar essa criatividade para fora, de escrever, escrever intuitivamente, deixar que fluam as palavras, né? Então essa lua minguante em peixes, ela é extremamente mágica, ela é extremamente mística, mas ela também pode ser muito sufocante,
principalmente para aquelas pessoas que são muito racionais, muito pé no chão. Por quê? Porque elas vão ter acesso, elas vão estar sendo tocadas pelas energias do inconsciente coletivo. Então, toda essa onda que a gente está vivendo aí da situação atual, a função da pandemia, do vai, do volta, de se vai abrir, se vai fechar, né? Tem todo um esquema aí, né, para que a gente não saiba exatamente o que está acontecendo. A gente não tem os números exatos, a gente não sabe exatamente, né, quais são o número de contaminados, o número de pessoas que realmente estão morrendo por essa doença. Os números oficiais a gente sabe que há uma subnotificação enorme, e tudo isso acaba gerando uma pressão no inconsciente coletivo, né, de pânico, de medo, ou de negação do que está acontecendo, de negação da realidade, né? Então tudo isso se torna muito próximo das pessoas numa lua minguante em peixes. Mesmo aquelas pessoas que estão mais racionais ou que estão mais distantes de tudo isso, acabam sentindo mais nelas essas energias do inconsciente coletivo. Então, sugiro que nessa lua minguante em peixes a gente possa fazer meditações de centramento, né, de emanação aí de amor, de energias positivas em direção ao planeta. É uma época em que a gente vai poder estar trabalhando o banimento desses medos, dessas dúvidas, né, dentro de uma lua muito mística, muito mágica. Prestem atenção aos seus sonhos, né? Vocês vão ser tocados aí astralmente. Então, esse inconsciente ele pode se manifestar a partir de sonhos, a partir de percepções intuitivas, uma sensibilidade mais aflorada. Então, para aquelas mulheres que têm já uma TPM mais forte, ou que estão vivendo aí dentro do ciclo da lua branca, né? Que é ovular na lua cheia e menstruar na lua nova, elas vão estar vivendo exatamente a fase da feiticeira, né? A fase da pré-menstruação, nessa lua minguante em peixes. Então, isso traz uma potencialidade, uma sensibilidade muito aflorada, né? Uma potencialidade de trabalhar essas questões místicas. Então, prestem atenção, fiquem atentos aos seus sentimentos, aos seus sonhos, registrem, né? E prestem atenção naquilo que é de vocês e aquilo que não é. Porque de repente vocês vão estar super bem e daqui a pouco entra a energia dessa lua e dá uma baixada aí na questão energética, na questão emocional, pode vir aí uma depressão, uma ansiedade a mais. Então, se liguem, porque isso não é de vocês, isso é desse inconsciente que está sendo mexido por essa fase lunar, né, que é minguante no signo de Peixes. No 21 de junho, a gente muda a lunação, a gente entra na lua nova em Câncer. Aí a gente já está mudando também a questão da cruz, a gente entra na energia da cruz cardinal, e a energia da cruz cardinal é delicada nesse momento, né, em função de nós termos um alinhamento ali entre Saturno e Plutão e Júpiter em Capricórnio. Saturno está ali a alguns graus, né, iniciais de Aquário, mas todos os três estão retrógrados. O que isso significa que logo o Saturno entra de novo em Capricórnio e eles vão ficar retrógrado por um bom tempo. O que esse movimento retrógrado nos diz, né? Que aquilo que não foi transmutado, aquilo que não foi trabalhado, aquilo que não se expandiu antes, agora volta, né? A gente vai ter um retorno aí de algumas questões. Retorno de algumas questões políticas, retorno de algumas questões sanitárias, né? Provavelmente uma recontaminação. Os países onde achavam que as coisas estavam tranquilas, de repente vem aí uma segunda onda de contaminação. Aquilo que estava debaixo do tapete, né, das sujeiras políticas e econômicas, que não foi mexido nessa primeira passagem, né, de Plutão e Saturno e Júpiter, vai ser de novo mexida. Então, a gente não sai dessa mesma condição. O que a gente tem no movimento retrógrado é justamente esse vai e vem, né? Eu tô indo, eu tô expandindo, daqui a pouco eu acho que a coisa vai andar, vai melhorar, e não, a coisa volta, e aí aquilo que não foi mexido ali continua sendo mexido. Então, a cruz cardinal, ela mexe diretamente com essas energias, dessa situação toda que nós estamos vivendo no mundo. Essa lua nova em Câncer, ela não chega a fazer nenhum aspecto direto com essa conjunção, mas ela é em Câncer, é o signo oposto, né, a tudo que está sendo mexido. E é uma lua do feminino.
É uma lua da ancestralidade de novo. É uma lua que vai falar das nossas heranças familiares. E a lua nova é uma lua de renovação, de análise daquilo que nós não precisamos mais e daquilo que nós estamos construindo para o próximo ciclo. E tudo ao mesmo tempo, né? É a energia da bruxa anciã, né? Onde a magia do caldeirão acontece, ali é vida, morte e vida. Então, aspectos que vão morrendo, aspectos que vão nascendo, projetos, né, que a gente vai dando aí materialidade, vai encaminhando para a lua crescente, ok? Então, essa lua nova em câncer, ela serve justamente para a gente analisar a nossa herança familiar, tá? O que isso representa de avanço e o que isso representa de impedimento ao nosso desenvolvimento enquanto pessoas, tá? Nem sempre a questão familiar é a ideal para o nosso crescimento. Nem sempre aquilo que nós aprendemos lá e carregamos, né, como herança familiar em termos de culturais, em termos de valores, em padrões de comportamento é o adequado, né? A gente vem aí, pega esses padrões dos avós, dos pais, que talvez eles já não sirvam mais para o século XXI, não sirvam mais para todas as necessidades que nós estamos tendo nesse momento. Então é preciso que a gente mantenha a mente aberta, a mente arejada, né? Entendendo que nós estamos em constante evolução e abrindo mão, sendo capaz de abrir mão das certezas, daquilo que eu tenho como, não, isso é assim, isso é um padrão. Nada é assim, né? A gente olha dessa forma e torna isso assim. Está tudo relacionado ao nosso olhar, a maneira como nós olhamos para as coisas. Então, essa lua nova é uma lua de avaliação, de onde o nosso olhar está petrificado, né? Onde nós estamos nos condenando a uma repetição constante dentro dessa ideia familiar de valor, de cultura, de entendimento de certo e errado, bom e mal, né? Enfim. Então, vamos analisar isso, tá? Bom, pessoal, um outro fenômeno que vai acontecer aí durante essa lua nova em câncer, tá? É um eclipse solar anular, né? Que é quando o Sol, a Lua e a Terra estão novamente em alinhamento. É uma lua nova, então Sol e Lua estão no mesmo signo, na mesma constelação, vamos dizer assim. E aí a Lua acaba projetando, né, a sua sombra sobre o Sol. Como ele é anular, significa que pela posição planetária, pela posição que eles estão, a Lua não vai tapar totalmente o Sol, ela vai tapar o Sol, mas vai ficar as bordinhas, né, que vai formar aquele anel de luz. É um eclipse muito bonito, mas infelizmente ele não vai ser visto no Brasil, tá? Então nessa lua nova em câncer a gente também tem esse elemento, esse eclipse solar anular, mas ele não vai ser visto no Brasil, tá? Um eclipse solar normalmente é o encontro dessas duas forças, né? É a própria lua nova, o encontro do Sol e da Lua no mesmo signo. Normalmente a lua não aparece no céu, né? A gente não vê a lua os primeiros 3 dias aí de lua nova, um dia antes de entrar, no dia que entra, um dia depois, a gente não enxerga a lua no céu. E quando a gente tem um eclipse solar, então, é justamente quando ela aparece, quando o emocional vem à tona, tá? Então, mais uma vez, a questão do feminino se sobrepondo à questão do patriarcado, podemos interpretar assim, ou a questão do emocional turvando a nossa vista, né, na questão da consciência. Então, prestem atenção como isso vai ser sentido por cada um de vocês. No dia 28 de junho, a gente já entra na lua crescente em Libra. E a lua crescente em Libra é uma lua duplo ar, né? E a gente vai estar buscando justamente o que? O equilíbrio das nossas relações. Buscar o equilíbrio nessas relações familiares, nas relações sociais, nos relacionamentos íntimos. Só que essa lua ela vai estar formando um grande trígono com Vênus, que vai estar em Gêmeos, e com Saturno, que está ali no 0 graus de Aquário. Então, a gente tem um grande trígono do elemento ar, né? Com a Lua, com Vênus e com Saturno. E o grande trígono ele é um elemento super benéfico. Ele coloca as energias em movimento. E aí nós temos 2 elementos que são femininos,
que é a Vênus em Gêmeos, e a Lua em Libra. E todos eles femininos com relação ao ar, com relação à mente, com relação a esse movimento das energias, né? O ar é um elemento yang, é um elemento para fora, um elemento de dar movimento às coisas. E Saturno, o senhor do karma, já na signo de Aquário, retrógrado, voltando para Capricórnio, mas ele ainda está no signo de Aquário, né? E aí o que ele vai trazer? A questão o feminino ajudando na construção dessa nova era. O feminino ajudando na construção kármica dessa nova civilização, desse novo momento planetário, né? Deem uma olhada aí na internet, aonde tem mulheres governando e como elas estão agindo em relação à pandemia. E vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando, tá? O olhar feminino, o olhar de proteção à vida, o olhar de coesão, de dar o suporte econômico, né? De gerar um cuidado, né? Onde a gente tem aí todas as arestas, né? De alguma forma equilibradas, se mantém isso equilibrado. Tá? Então, a gente vai ter muito nessa lua crescente em Libra a exaltação do feminino. A exaltação do feminino dentro dessa condição kármica, né, da construção dessa nova era. Tá? Entendendo que Saturno continua em conjunção com Plutão e com Júpiter, só que Plutão e Júpiter não tocam esse grande trígono, porque eles estão ali a 26, 25 graus de Capricórnio, retrógrados, eles estão vindo para trás, então eles não chegam a tocar esse grande trígono, mas Saturno continua conjunto com eles, tá? Então a gente pode ver aí algumas mudanças, algum movimento aí na questão de proteção e de cuidado, algum alinhamento nesse sentido, ok? Se gostaram do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, deixem suas dúvidas, comentários aqui embaixo, o que vocês gostariam que fosse falado mais, o que vocês gostariam que nós trouxéssemos, que fosse apresentado. A gente sempre responde, a gente sempre atende, né, aos nossos colaboradores, ok? Então te inscreve no canal, a gente sempre está trazendo novidades, e deixa aí o teu joinha no vídeo, ok? Beijinhos, até o próximo.